Quanto antes você souber disso, melhor você vai escolher os jogos para você trabalhar. Já tô chegando! Muitas pessoas perguntam por que a BNR não faz jogos de Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha, Champions League. E eu vou te dar um exemplo aqui bem diferente do futebol, mas que eu tenho certeza que você vai entender. Olha na tela aqui, duas pessoas, Ozzy Osbourne e Ray Charles. O que eles têm em comum? Não sei. Os dois são homens. Os dois são nascidos em 48, os dois residem no Reino Unido, casados 2 vezes, moram num castelo, são da classe A e têm um grande poder aquisitivo. O que isso tem a ver? Muitas vezes você tem dados de times muito bons jogando dentro de casa ou fora de casa, mas que são de campeonatos diferentes, são de divisões diferentes e eles não se conversam. Eu vou te dar alguns exemplos para você ver. Eu estou aqui no nosso painel interativo e vamos supor que a gente quer um time que jogue muito bem dentro de casa, que tem uma média de pontos acima de 2, que tem um coeficiente de variação baixo, que tem uma eficiência de XG acima de 1. Vamos pegar aqui, ó, o Liverpool. Liverpool é um time que tem uma média de pontos de 2,59, média de gols boa, acima de 2,5, uma eficiência de XG de 1,19, né? Tem um coeficiente de variação de pontos aqui baixo jogando dentro de casa. E vamos pegar um outro time também. Vamos pegar, por exemplo, ó, o Celtic. O Celtic também tem uma média de pontos muito boa, coeficiente de variação baixo, uma média de gols muito boa, uma eficiência de XG muito boa. Vamos ser sinceros, o campeonato escocês tem a mesma dificuldade do campeonato inglês? Você vê que são dados de times muito parecidos, porém são bem diferentes se você entender o contexto. A gente tem o Galatasaray. Galatasaray tem uma média de pontos muito boa, uma eficiência de XG muito boa, uma média de gols muito boa. Se a gente pegar, por exemplo, o Benfica também tem uma média de pontos muito boa, média de gols boa, eficiência de XG muito boa. E aí a gente pode comparar com outros times, por exemplo, o PSG. Por exemplo, o PSG tem uma média de pontos muito boa, uma média de gols boa, eficiência de XG acima de 1. Você entende que o campeonato francês não tem o mesmo peso do campeonato português, que não tem o mesmo peso do campeonato inglês, que não tem o mesmo peso do campeonato turco? E em Copas, principalmente Copas de Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha, você tem times da primeira divisão que jogam contra times da segunda divisão, times do meio da tabela, que o campeonato da Copa é o jogo da vida. Isso tudo é intriga da oposição, gente. Tamo junto até o fim. Acredito que a gente vai ser campeão. Tamo junto. Então, a abordagem que esse time se prepara para esse jogo é completamente diferente. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, o campeonato da Alemanha, Bundesliga. Você pega aqui, ó, dos últimos 10, 15 campeonatos, você vê a maioria tem um padrão. Bayern de Munique, Bayern de Munique, Bayern de Munique, Bayern de Munique. E aqui no ano anterior a gente teve o Bayer Leverkusen. Agora, olha aqui a Copa da Alemanha. Bayer Leverkusen, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Frankfurt, Wolfsburg. Você tem uma diferença. Os jogos de Copa, os times de meio de tabela, às vezes se preparam para ganhar esses jogos de Copa, que eles sabem que não tem muita chance no campeonato de pontos corridos. Se você for ver na própria Inglaterra, né? Se você pegar aqui a lista de campeões, Liverpool, City, Liverpool, City. Em 2016, 17 você teve o Chelsea, depois teve o Leicester, que foi uma zebra, Chelsea, City. Na Copa da Inglaterra você tem aqui o Manchester United, que não ganha nada importante há muitos anos, Manchester City, Liverpool, Leicester, Arsenal, Chelsea. Então, assim, você começa a ver que em jogos de Copa não necessariamente importa o histórico. Vamos dar um exemplo aqui recente do nosso painel interativo, Atlético Tucumã e Independiente. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? É da Liga Argentina. Tucumã, a gente tem aqui todas as informações dele do Campeonato Argentino, Independiente também, todas as informações dele do Campeonato Argentino. Se você for ver os últimos 5 jogos do Tucumã, né? 3 deles foram em abril, recente, a gente está gravando esse vídeo no dia 2 de maio, e 2 deles foram em março, né? Ou seja, muito recente. Você pega o Independiente, a mesma coisa. 3 jogos em abril, 2 em março. Esse jogo já acabou, né? 30/4. Tinha aqui uma tendência de lei goleada favorito, que no caso era Independiente, tendência de over 1,5. Vamos ver como que terminou. Atlético Tucumã, Independiente, terminou 2-0.
O lei goleada favorito, que no caso era o Independente, bateu, e o Gols bateu. E aqui eu não quero de novo falar, nossa, o painel acerta todas. Não, o painel ele tá se baseando em dados, o algoritmo se baseia em dados. O Tucumã é um time com uma média de gols boa, com coeficiente de variação relativamente baixo, com uma eficiência de XG muito próxima de 1. O Independente também. O Independente é um time muito under 2,5, já o Tucumã é um time mais over. Jogando dentro de casa, é um time que tem saldo zero, então não é um time que toma muitos gols, né? Então é isso que o algoritmo faz. Quando você vai fazer um jogo de Copa, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem Novo Horizontino e Corinthians, você tem CSA e Grêmio, Paysandu e Bahia, Operário e Vasco da Gama, Santos e CRB, Cruzeiro e Vila Nova, Criciúma e Bragantino. Você vê aqui que são jogos que, se você fosse ver o histórico do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum sentido, né? Quem diria que o CSA ganharia do Grêmio dentro de casa por 3-2? Meu Deus. O CSA nem está na primeira divisão, o Grêmio está na primeira divisão. Então, em jogos de Copa, eu não estou falando só da Copa do Brasil, todos os jogos de Copa. Claro que dá para operar jogo de Copa. Só que você vê a estatística passada para um jogo de Copa e comparar esses dois times, não vai te levar a lugar nenhum. E por isso que a gente não aborda jogos de Copa aqui no nosso painel. A gente aborda as 17 principais ligas aqui do mundo, que a gente tem um padrão um pouco melhor. Caso você queira fazer jogos de Copa, pode vir aqui por equipe. Por exemplo, vai jogar o PSG. Bom, você vê que o PSG é um time que tem uma eficiência de XG acima de 1 dentro de casa, 1.29 fora de casa. Só que, vamos ser sinceros, o campeonato francês comparado com o campeonato inglês, por exemplo, é infinitamente pior. Só que nesse ano da Champions League, sem as grandes estrelas, o PSG tá chegando. Se alguém cravasse há 2-3 anos atrás que o PSG chegaria numa semifinal de Champions League de novo, sem Messi, sem Neymar e sem Mbappé, iam chamar essa pessoa de louca. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Mas exceções acontecem. Hoje o PSG tá jogando bem, o time tá bem montado, mas em termos de camisa e histórico, não tem nenhum sentido. É um jogo de Copa, onde exceções acontecem e elas são muito frequentes. E se você quer acessar todas essas ferramentas, né, base de dados, painel interativo, no link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você quer conversar com outras pessoas que utilizam as mesmas ferramentas, seja membro aqui da nossa comunidade do YouTube. Então quer dizer que ligas têm menos zebras. Não é questão de ter menos zebra. A liga você tem mais dado a seu favor. O histórico, ele é mais favorável. Por exemplo, aqui a gente tem nossos resultados públicos. Se você pegar, por exemplo, o nosso método Lei Fora, se você vai pegando entre os meses, por exemplo, ó, mês de janeiro, mês de fevereiro, você pega o mês de março, você pega o mês de abril, né? Você tem uma assertividade muito próxima. E se você só pegar o 2024, também você tem uma assertividade muito próxima. E isso daí é o que dá segurança pra gente. E espero que isso possa ter te ajudado, tá? Porque em jogos de Copa existe uma coisa muito mais valiosa do que os dados recentes históricos dos times, as odds. Se você for ver em alguns exemplos aqui, ó, Grêmio e CSA, pelo fato de serem dois times em divisões diferentes, olha a odd do Grêmio aqui e olha o resultado do jogo. Foi um jogo lá e cá, 3-2. Você vai pegar, por exemplo, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Olha a odd do Flamengo jogando fora de casa. 1-0 o jogo. E essas informações eu estou pegando no C-Score, que é uma ferramenta excelente para análise live. Então, para a Copa, eu prefiro muito mais olhar o jogo, ver o scanner aqui do C-Score, ver o que está acontecendo, do que ficar vendo jogos históricos. Obviamente, se eu conheço as equipes, é muito melhor. Se você quer acessar o C-Score, também tem link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, por mais que a gente fale que jogos de liga são mais fáceis, entre aspas, de você analisar os dados e trabalhar a seu favor, existem oportunidades em jogos de Copa. E você precisa conhecer bem de mercado, conhecer bem de leitura de jogo. A gente cobriu Copa do Mundo, a gente cobriu Eurocopa e a gente cobriu também Copa América. A gente vai continuar cobrindo esses campeonatos grandes, mas você vai ver que a abordagem do painel é mais de uma tendência
do que de uma oportunidade. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.